Capítulo 2. Temor da morte. Causas do temor da morte. Por que os espíritas não temem a morte? Causas do temor da morte. 1. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontrem ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? 2. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. 3. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção, mais ou menos boa, que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. 4. Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que é um ser real sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma.
Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva, muito positiva e muito sedutora, de um futuro que o faria negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. 5. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer às exigências da razão dos homens que refletem. Então, dizem, se nos apresentam como verdades absolutas princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade, entre um grande número, uma crença misturada com dúvidas. A vida futura é, para eles, uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, gostariam que assim fosse, e malgrado eles, se dizem, se todavia assim não for, o presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, o futuro virá por acréscimo. Aliás, dizem ainda em definitivo, o que é a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma, para eles, não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável. 6. Uma outra razão que prende as coisas da terra àqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião, é preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. De um lado, vêm-se aí as contorções dos condenados a penas eternas que espiam nas torturas e nas chamas sem fim, seus erros de um momento, para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou de piedade. E o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredirem. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima desse plano, o muito restrito dos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia. Também vê-se nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. Mal se pode conceber que o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, pelo único fato de ter recebido o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de longos anos de trabalho.
é ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios, pelo único fato de uma cerimônia na qual a sua vontade não tem nenhuma parte. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por pouco que reflitam. 7. O trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de comprá-las a preço de dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Mais de um crente se diz em seu fórum íntimo que, já que o seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas, ou por dons póstumos que não privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito de outro, desde que se pode chegar à salvação trabalhando cada um por si. Seguramente, tal não é o pensamento de todos, porque há grandes e belas exceções, mas não se pode dissimular que esta não seja a mais numerosa, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não mantém o apego aos bens deste e, por consequência, o egoísmo. 8. Acrescentemos a isso que tudo nos hábitos concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra para o céu. A morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam a esperança. Se representa a morte, é sempre sob o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Todos esses emblemas lembram a destruição do corpo, mostram-no horrendo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior infelicidade àqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais se devesse revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrá-los maiores. Que infelicidade, disse, em morrer quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento porque não tem aí raízes. Tudo concorre, pois, para inspirar o frio da morte em lugar de fazer nascer a esperança. O homem terá longo tempo, sem dúvida, para se desfazer dos seus preconceitos, mas a isso chegará à medida que a sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual. 9. A crença vulgar coloca, por outro lado, as almas em regiões acessíveis, com dificuldade ao pensamento, onde elas se tornam, de alguma forma, estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Ela declara que toda relação está rompida, toda comunicação é impossível. Se estão no inferno, a esperança de revê-las está para sempre perdida, a menos que para lá se vá por si mesmo. Se estão entre os eleitos, estão completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que se considera a separação como eterna. Por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra, os seres que se ama, a vê-los partir, mesmo para o céu. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? Por que os espíritas não temem a morte? 10. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro.
A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não são representados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que nos mostram melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada.